Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Miriam Aquino, editora do portal Telesíntese. Falar um pouquinho da gente, para quem ainda está entrando agora na nossa live. A gente está fazendo o Agrotic desde segunda-feira, esse é o terceiro dia, estamos na sétima live. Hoje discutimos já conexão terrestre, muitas inovações e soluções para o agrobusiness brasileiro. O Telesíntese, o Agrotic, ele é promovido por nós, pelo Telesíntese, que é um portal de notícias especializado no setor de telecomunicações, tecnologia digital e internet. A gente tem um índice de leitores, um número de leitores muito importante. A gente tem mais de 500 mil de leitores que nos lê mensalmente, o que é uma marca importante, demonstra como esse setor tem participação e penetração em todos os segmentos da sociedade e como ele é importante para tantas transformações que estão acontecendo, né? A gente promove esse evento há 4 anos já, em parceria com a Exalc-Tec. A Exalc é um hub de tecnologia de Piracicaba, da USP, onde ela estimula o desenvolvimento de busca de soluções para o agrobusiness brasileiro. Nós temos, nesse evento desse ano, a gente está com mais de 800 inscritos, muita gente interessada em tecnologia e enfrentar os desafios aí. Certamente um dos grandes desafios é a conexão no território brasileiro, nas áreas rurais brasileiras, né? Então, a gente começa hoje com algumas propostas de soluções para esse desafio, que é uma mesa sobre a conexão via satélite, que tem avançado bastante com alternativas, propostas, novas soluções para o mercado brasileiro. Então, eu vou trazer aqui para vocês já convido para ele aparecer, o Fábio Alencar. Ele é o presidente da Abrasat. A Abrasat é a entidade que estuda e reúne os operadores de satélites que atuam no mercado brasileiro. Bem-vindo, Fábio, e é ele que vai conduzir o debate aqui com vários líderes e feras aí do mundo de satélite. Prazer, Fábio, obrigado por você ter vindo, e eu passo então o microfone para você para apresentar os seus integrantes do painel e volto no finalzinho para dar continuidade aos trabalhos. Obrigada. Obrigado, Miriam. Você me passa o unmute, né? Quer dizer, que sair do mute é a nossa atividade principal hoje Isso. das lives, né? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Esse painel aqui com os colegas aqui, já, né? Dois eu conheço bem, a gente vai falar aqui, é o nosso no New Kid in the Block, né? Um dos novos players no segmento. Esse painel que a gente vai falar sobre como os satélites aumentam, né, o leque para o agronegócio. Você falou, né, nós estamos num momento geral em telecomunicações, né, com a vinda do 5G, e acho que a pandemia mostrou, né, a importância ainda mais, né, valorizou assim explicitamente, tangibilizou a importância da conectividade. E como essa conectividade não pode ser para apenas, né, uma parte da sociedade, ela tem que ser realmente universalizada e alcançar todos os setores, né, da sociedade, da economia. E aqui a gente vai focar no agronegócio, onde é sempre um grande desafio, né, chegar, né, no nosso caso, com conectividade, né, com telecomunicações para os ambientes com menor densidade populacional, como a gente tem no Brasil, de sobra, né? Bastante. E, de novo, acho que o agronegócio tem crescido tanto, tem sido já o nosso motor da economia, né? Mesmo com todas as dificuldades de infraestruturas e carências que ainda há no setor em geral, não só de conectividade, mas de logística e tudo. Então, muito interessante. E, assim, falando especificamente do satélite, eu acho que a gente tem um momento também único, né? Não só com tudo que vai acontecer em conjunto com 5G no ponto de vista terrestre, que eu sempre digo, você vai transformar a conectividade em ar, né? Você vai ser obrigado a respirar e ter conectividade para viver. E isso não vai acontecer se você não tiver todas as soluções de celular, Wi-Fi, satélite, para poder ter cobertura plena, e realmente plena e constante, né, em todos os locais, e viabilizando, né, o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, sem me alongar aqui, vamos já, como você falou, apresentar os participantes. Eu vou começar pela ordem aqui do... Já vou sair. Tchau, tchau. Bom debate para vocês. Obrigado, Meire. Então, aguardando o seu retorno. O Eugênio, desculpa, Mirozinski, espero que eu tenha falado certo.
diretor comercial da Telespazio. Telespazio já tradicional provedor aqui brasileiro, né? É uma multinacional, que de novo mostra, né, globalização, empresa origem italiana, mas é uma empresa que está no mundo todo e no Brasil em particular, já tradicional, presente há muitos anos, provendo, né, serviços via satélite. José Antônio Gonzalez, gerente de produtos e projetos especiais da unidade de satélites da Embratel, meu colega de muitos anos, já trabalhou junto várias vezes, né, conhece tudo desse mercado. A Embratel é pioneira, né, foi desde o primeiro satélite brasileiro em 1985, mas antes disso até com os satélites internacionais, né, membro do consórcio internacional que iniciou, né, a comunicação via satélite. O Zé Antônio vai nos trazer, então, aí as novidades da Embratel. E que, de novo, dentro de um grupo grande de telecom, que é interessante também, acho que é um grupo brasileiro ou latino-americano grande, é interessante ver a visão de vocês nisso. E, finalmente, como eu falei, aí, de novo, aqui, vamos ver se eu acerto aqui nome e da empresa e do representante, o Stefan Bernard Baron, desenvolvimento de negócios na Satellite IoT, ou satélite, mas Satellite IoT vou chamar por enquanto, Satellite IoT, você me corrige depois, mas é bom ter você, como eu falei, é o sangue novo aqui. Acho que é uma das coisas que a gente está vendo, essa mudança do satélite tradicional, só gel, grandes operadoras, que eu brinco, é como se fosse a IBM, os mainframes no passado, a década de 70, para a gente agora entrar no mundo dos microcomputadores, né, da diversidade, né? São várias soluções diferentes, satélites de baixa órbita, menor porte, maior porte, e vocês trazem uma dessas soluções novas, bastante interessante. Eu acho que vai ser muito, muito bom, né, o mercado escutar da entrada aí de vocês no mercado. Então, eu vou deixar agora cada um fazer a sua pequena introdução, tá? Depois a gente vê aqui se eu tiver perguntas da audiência ou se eu faço algumas perguntas, se vocês explorarem mais, mas eu queria deixar então vocês explorarem. Vou seguir pela ordem aqui que eu fiz a introdução, sem nenhum... Vamos, Eugênio, você tem a palavra primeiro, então, por favor, dá uma introdução. Bom, primeiro, bom dia, Fábio. Obrigado pela introdução. Você falou o nome correto, pelo menos correto dentro dos padrões aceitáveis. É complicado mesmo. Bom dia a todos que nos veem. Bom dia aos colegas Stefan e José. Muito obrigado pela presença de todos. Fábio, como você falou, né, somos aqui da Telespazio. Eu sou diretor comercial da Telespazio. A Telespazio, que é uma empresa italiana, talvez o player satelital de mais longa data, maior longevidade no mundo hoje, né? Esse ano nós cumprimos nosso 60º aniversário, né? E nós estamos no Brasil desde 1997. Então, toda essa evolução da comunicação satelital, né? A Telespazio, ela fez parte de alguma forma, né? Hoje, o maior teleporto civil do mundo é da Telespazio, em Roma, em Fucino, e a gente está totalmente adentrado dentro do mercado satelital, né? E hoje também, como forma de atuar no mercado, a Telespazio é muito verticalizada, né? E a gente atende o mercado corporativo dessa forma, né? Com accounts específicos para cada segmento, pessoas que entendem profundamente cada uma das verticais. E dentre aquelas no mercado nacional que nós enxergamos o maior potencial é o agronegócio, né? Tem diversas questões que vão ser tratadas agora nesse nosso bate-papo, que depois nós nos aprofundamos, para a gente entender um pouco das dificuldades e das benesses desse segmento. Obrigado, Fábio. Obrigado, Eugênio. Seguindo agora, então, Zé Antônio, o Amute para você. Oi, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É muito interessante a gente estar aqui. A Embratel também, como o Fábio já falou, é um player tradicionalíssimo. Nós temos, ultimamente, tivemos a mudança e a absorção da Embratel pela Claro. Isso aí ajudou a gente também nesse processo de verticalização. Então, a Embratel ficou como a unidade de mercado empresarial, mas ela aproveita toda a estrutura da Claro Móvel, tá? Então, isso fez com que a gente, dentro desse mercado específico do agro, a gente tem uma diretoria
especializada só em IoT. E é uma diretoria que tenta trabalhar tudo que a empresa tem hoje de conectividade, e não só de conectividade, mas justamente nessa formação dos pacotes prontos, tá? Com informação, com inteligência artificial, machine learning, aplicativos, etc. Então a gente trabalha na conectividade, mas dentro do Grupo Claro a gente também está bastante focado nesse mercado de agro, a gente tem visto agora, já foi falado aí durante a pandemia, é um mercado que se manteve ativo, se manteve produtivo e crescendo como nenhum outro aí do Brasil. Tá bom? Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao pessoal da Agrotic por me convidar a participar de uma palestra, de um painel tão empolgante. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a Satellite. Você quase falou certo, Fábio, quasinho, é Satel IoT ou Satellite, como ficar mais fácil. E um pouquinho sobre a tecnologia que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. Tá? Bom, para começar, a Satellite ela é uma empresa de conectividade de banda estreita focada no IoT, via satélite de baixa órbita. E acho que tudo começou com a identificação da revolução massiva do IoT, né? Hoje são 13 bilhões de dispositivos já conectados e em 4 anos, em 2025, serão a cerca de 30 bilhões de dispositivos. Mas mesmo assim, há uma carência muito, muito grande em vários setores super importantes, por exemplo, o agro do Brasil, em que a falta de conectividade ela impossibilita ou dificulta a adoção da tecnologia IoT, que tem muito a trazer. E é justamente essa carência, esse obstáculo que a Satellite soluciona de maneira super disruptiva. Tá? Acho que a grande sacada da empresa, a nossa grande aposta, é basear a nossa constelação de satélite de baixa órbita no protocolo NB-IoT Standard. Para aqueles que não sabem, o NB-IoT ele é hoje o protocolo que as operadoras de telefone, a maioria delas, em volta ao mundo, utilizam para poder oferecer conectividade IoT para seus clientes. E esse protocolo ele está sendo desenvolvido e adaptado pela 3GPP, que é a instituição global dos standards, para que ele possa funcionar em conectividade não terrestres, que são satélites, né? E, bom, tem vários benefícios aí de usar o protocolo standard. Eu acho que é importante ressaltar que uma das coisas que possibilita, como o Eugênio falou, o aumento de tecnologias satelitais é o câmbio de paradigma. Hoje as tecnologias satelitais são muito mais acessíveis, né? O custo de você lançar um satélite abaixou 80% desde 2018. Isso possibilita satélites com muitas mais funcionalidades, de muito mais tipos. Mas, enfim, acho que os dois maiores benefícios de utilizar um protocolo standard é, primeiro, que ele possibilita a escalabilidade do serviço, né? O hardware, os dispositivos são muito mais baratos, simplesmente porque é o dispositivo da indústria e não da empresa, é o dispositivo do mercado. E também ele possibilita que o dispositivo se conecte diretamente ao satélite, sem precisar de nenhum módulo extra, sem precisar de nenhum hardware extra. Na nossa opinião, usar o protocolo standard, que é o NB-IoT, é a única solução para conectar de maneira massiva o IoT em todos os lugares do mundo, sem limites. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Stefano. Obrigado a todos aí pela introdução. Eu vou fazer uma pergunta agora geral, tá? Que cada um pode responder e comentar, né, conforme a sua visão. Então, a minha primeira pergunta é assim, quais segmentos, né, do agro, a gente fala muito do agro em geral, mas quais segmentos a empresa acredita, né, que seriam os mais beneficiados pela solução, quer dizer, onde vocês enxergam aí o benefício da solução satélite sendo mais marcante. Para alterar agora um pouco a sequência, Eugênio, deixa eu mudar aqui para o Zé Antônio começar e depois você fecha dessa vez. Bom, eu já falei um pouquinho, né? Hoje a gente tem, a Embratel, claro, ela tem um portfólio bem completo de soluções aí para o agronegócio, tá? Isso vai bem além da conectividade. Mas assim, eu acho que, como a gente aqui está falando, eu acho que tem um foco maior nessa parte de conectividade,
Assim, a conectividade ajuda muito o mercado de agro em algumas necessidades, por exemplo, a parte de compra e de insumos, da venda da produção, do mapeamento, planejamento do uso da terra. Então, mesmo você usando os satélites de mapeamento remoto, você tem que ter a conectividade para você poder receber essas informações. E depois, é claro, você tem que ter os aplicativos, você tem que ter a parte aí de analytics para você poder tratar isso aí, mas sem você chegar com as informações até o usuário final, né? Você deixa o produtor cego. Na verdade, é aquela produção antiga. Enquanto você não leva a conectividade para a propriedade, você continua com, por mais tecnologia que você tenha, você está subutilizando a tecnologia. Você pode ter colheitadeiras fantásticas, mas você vai estar subutilizando essa tecnologia. Então, essa é outra parte importante. E uma outra também que é importantíssima é a parte de previsão climática, né? Isso aí ajuda muito a parte de irrigação, de uso dos insumos, dos defensivos agrícolas, etc. Tá? E outra coisa que também é interessantíssima na conectividade no campo, que não tem a ver com essa parte comercial da propriedade, mas que apareceu num estudo que o BNDES publicou sobre IoT, levar banda larga para a propriedade ajuda na parte social, reduzindo o êxodo rural. Então, aquele jovem, aquela pessoa que estava lá e que não via perspectiva, porque é uma pessoa que fica desconectada da realidade, então a tendência era migrar para um centro urbano maior e sair dali. Ele tem a oportunidade de ter um ensino à distância, ele tem a oportunidade de sentir inserido dentro da sociedade através dessa conectividade. Então, acho que é outra coisa interessante, a possibilidade de ofertar também essa capacitação tecnológica, que é fundamental para você poder usar a tecnologia, as coisas modernas, tá? Então, acho que basicamente é isso aí, tá bom? Ok, então, obrigado, Zé. E, Stefano, estou passando para você agora. A minha pergunta, né, quer dizer, quais os segmentos do agro? Opa, interessante isso que você comentou da conectividade de banda larga, José. Eu não tinha pensado nisso, mas é muito bem real. Bom, eu acho que a conectividade para o campo ela é muito importante, em primeiro lugar, para otimizar a produção, né? Acho que com a otimização, o setor e a economia do Brasil também, né, que depende muito do setor, eu acho que, se não me engano, 25% do PIB vem do agro, ela é muito impactada, né? E por mais que a conectividade seja uma parte só da cadeia de valores, ela é uma parte que, sem ela impossibilita a adoção dessas tecnologias IoT e acaba dificultando muito a otimização que vem da digitalização, né, dos dispositivos e tudo mais. Eu acho que é por aí. Eu acho que a conectividade acessível, ela tem muito a oferecer para a adoção massiva de tecnologias que podem otimizar a produção e tornarem elas mais sustentáveis também. Finalmente, Eugênio, você também deu um ponto. Maravilha, eu concordo tanto com os nossos colegas, né, da Embratel, José e o Stefan, sobre a questão da conectividade como um todo. É claro, né, quando você ilumina uma região, ilumina uma área, você traz novas oportunidades para aquela região, né, e isso tanto no âmbito de negócios, acho que muito abordado pelo José, quanto no âmbito social, né. Você expande os seus horizontes, né? expande os horizontes daqueles afetados. E uma coisa que a gente acredita bastante também é que, falando de segmentos, né? Quando a gente fala em Brasil, a gente tem que lembrar que talvez dois dos principais subsegmentos do agro
é a produção de grãos, né? O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, e criação de animais, né? E aonde a gente sempre ouve, né, o mercado reclamando da falta de competitividade no Brasil, né? Além da questão tributária, que é outro fórum, né? Mas a falta de poder realizar as atividades em real time, né? A nossa carência de conexão, né? A nossa carência de integração do mundo externo para o mundo produtivo, né? O mundo do agro. Então, com a conectividade ou com a possibilidade de você estar simplesmente ativo a todo momento e poder agir em tempo real, vai reduzir muito os custos de produção e também de transporte, porque a gente tem que lembrar que não é somente a fazenda ali, né, onde está a produção do nosso agrobusiness, mas também toda a cadeia produtiva e logística até chegar à exportação ou ao consumo interno, né? Que também tem muitas dificuldades aí, tanto pelas nossas rodovias, quanto pelas nossas hidrovias, né, do Brasil afora. Não, perfeito. Bom, só fazendo um wrap-up aqui, né? Quer dizer, eu acho que os três abordaram aí todos os pontos. Do Zé Antônio, eu sempre uso o exemplo minha propriedade rural aqui perto de Petrópolis, onde eu não tenho celular e agora chegou banda larga, né? E a gente viu, precisamente nesse um ano, foi coincidência, chegou exatamente em março do ano passado, e a gente viu esse movimento das pessoas até decidindo agora morar lá, ao invés de morar nas grandes cidades. Que claramente isso vai ser movimento, não só para quem hoje vive no centro urbano e voltar a ter condições melhores de vida, né, em outros lugares, mas como o Zé abordou, a fixação, né, do homem no campo, e você, né, hoje o ensino remoto, né, você vai poder fazer universidade em Berlim, do interior né, da cidade de Dourados lá, né, temos aqui o Stefan no exterior aqui em Barcelona, né, trabalhando em Londres, então quer dizer, essas barreiras elas acabam, né, caindo. Mas assim, é um mix, né? Quer dizer, eu acho que você não pode esquecer o banda larga para as pessoas, né, para o geral, para a comunidade geral, vale para tudo, né? Quer dizer, vale para tudo que vai ser feito do lazer aos negócios. Mas aí no caso do IoT em particular, né, realmente tem outro desafio de fazer as soluções ficarem mais baratas, né? E esse tráfego ainda mais, que é um tráfego diferente, né? Um tráfego pequeno, né? Então ele tem que ter essas características muito específicas, né, de ser atendido, tanto na solução satélite direto, como imagina a satélite está fazendo, quanto nas soluções integradas na rede, de uma rede celular, por exemplo, está claro, ou dedicadas, né, que imagino que a Telespazio monte as redes aí para os seus clientes. Eu vou agora mudar um pouquinho para umas perguntas específicas e a gente poder... Já está chegando pergunta aqui da audiência, então eu vou dar mais um tempo aqui para a audiência enviar perguntas, mas a minha pergunta eu vou agora começar pelo Stefan. Então, fala um pouco do modelo de negócio de vocês, né? Se vai ter uma venda direta a clientes, né, finais, ou se vocês vão estar trabalhando com parceria com os grandes operadores, como é que é o modelo de negócio da empresa no Brasil, né, em particular? Bom, o nosso modelo de negócios, ele é possibilitado, ele é muito focado no protocolo NB-IoT, tá? Uma das razões que a gente focou e apostou no NB-IoT é justamente para que a nossa infraestrutura seja completamente compatível com a infraestrutura dos operadores de telefones do mundo, por volta ao mundo, tá? E, bom, eu acho que tem 2 pontos que eu quero ressaltar. O primeiro tem a ver com nossas vendas e nosso modelo de negócio mais específico. Um satélite de baixa órbita, ele é por natureza global, tá? Um satélite só, ele já oferece conectividade global, por mais que a latência seja um pouco mais demorada. Ele passa no mesmo lugar no mundo, acho que entre 1,5 e 2 vezes por dia. Ou seja, hoje a gente já tem um satélite em órbita, então a gente já oferece conectividade global. Pela globalidade do serviço, idealmente a empresa também deveria ter vendas e presença global. A nossa opinião é que o melhor jeito de a gente poder utilizar as economias de escala e realmente criar essa presença global é justamente fazer essa integração com as operadoras de telefone, não só porque elas estão presentes em todos os lugares, mas também porque elas, na nossa opinião, conhecem muito bem o mercado locais, né, as dinâmicas do país, o cliente final, elas têm já
a confiança do cliente. E, de novo, na nossa opinião, é o melhor jeito de criar essa presença global. E agora, outro ponto que eu queria falar tem a ver com o usuário final, tá? No processo de Customer Discovery que a gente vem fazendo, uma coisa ficou muito clara. Quando o cliente final, o usuário, ele busca uma solução, ele quer que a solução venha inteira, né? Se o cara vai precisar achar um dispositivo, outro que conecta no campo, outro que conecta na cidade, acaba de ficar muito descentralizado e acaba dificultando a adoção dessa tecnologia tão importante. E por a gente oferecer nossa conectividade como extensão de cobertura NB-IoT para as grandes operadoras de telefone, acaba que para o cliente final fica muito mais fácil dele utilizar a conectividade global, seja lá onde ele estiver, porque ele só vai precisar falar com a operadora que ele já conhece a vida inteira, que ele já confia e que já vem solucionando os problemas de conectividade dele desde sempre. Então, acho que é por aí. Nosso canal de vendas é via as operadoras por um acordo roaming, tá? A gente tomou todos os passos necessários aí para que a nossa infraestrutura seja completamente compatível e, na nossa opinião, é o jeito de criar uma presença global e também ter vendas globais. Muito obrigado. Obrigado, Stefano. Muito bom. Eu até um comentário, quer dizer, eu também, né, trabalhei na Embratel, né, com Zela desde 84, 85, eu acho que sempre um dos objetivos que eu acho que o satélite deveria ter é essa transparência, né, quer dizer, essa capacidade de se integrar nas soluções, você ter uma solução que a pessoa precisa saber que é satélite, né? Tem que comprar um terminal específico, tem que entender que tem uma latência, o preço é muito mais caro, aliás, essa sempre foi a maior barreira, né? A maior falta de transparência desde as ligações internacionais via satélite, né? De voz no passado, que você falava rapidinho, né? Alô, mamãe, estou em Nova York, e desligava para não ter que pagar o minuto de tráfego internacional. Essa integração ela é fundamental. Acho que só vem o volume, né? Vem do fato de você permitir o cliente usar o satélite sem ele sequer perceber que está usando o satélite, né? Quanto melhor for a solução, tanto tecnologicamente falando, como preço, melhor. Deixa eu perguntar, então, Eugênio, eu ia te perguntar se tem algum caso de sucesso do Telespaço no setor de agro que você deseja comentar, ressaltar, algo específico que vocês tenham feito recentemente aqui. Fica à vontade aí para... Claro, obrigado, Fábio, pela pergunta. Fábio, eu posso dizer que hoje a Telespaço ela vem atuando muito fortemente na cadeia produtiva como um todo, né? Desde o monitoramento, gerenciamento das granjas, né, e fazendas produtoras, tanto de animais como grãos, por exemplo, até no transporte do produto, como eu disse antes, né, pensando no fim a fim, né. Então, a Telespaço hoje, ela possibilita grandes produtores do Brasil a fazer o seu transporte monitorado, né, tanto da saída da produtora até os portos, né, e estradas, e algumas estradas do Brasil afora. Lembrando que dos grandes problemas enfrentados hoje no Brasil para essas produtoras, principalmente no transporte hidroviário, é o roubo, né? Tanto o roubo de carga quanto o roubo de combustível, que às vezes onera ainda mais do que o roubo do próprio material em si, né? Da própria carga em si. E a gente está sempre antenado no mercado, por nós sermos um provedor agnóstico, né? É de nossa natureza está antenado no mercado para ver o que de melhor o mercado oferece em termos de tecnologia para a gente buscar o melhor atendimento, né, para os nossos clientes finais. E isso parte tanto dos satélites convencionais, geoestacionários, né, até os satélites que o nosso colega Stefano aqui representa, de baixa órbita e satélites IoT. Não, perfeito. Eu gosto muito que você aborde o lado de logística, de transporte em particular, que acho que todo mundo sabe, né? Mas isso me incomoda muito. É como a violência nos grandes centros no Brasil, né? Favelas, é algo que as pessoas naturalizam, né? Quer dizer, eu me fico muito indignado quando vejo aquelas filas de caminhão chegando no Porto de Santos, o cara parado no meio de uma estrada esburacada, né? E assim, os assaltos, contrabando, quer dizer, é tanta coisa, é tanta ineficiência no processo. Eu não sei se é esse meu complexo de engenheiro, né? Sempre buscando eficiência nas coisas, né? Essa logística quer dizer, você tem o maior negócio do Brasil hoje e não consegue ser mais eficiente porque não tem
uma infraestrutura básica que não foi construída de novo há anos, que a gente tem dificuldade de investimento, né, básico no Brasil. Mas é um ponto interessante e, com certeza, as soluções satélites são muito úteis exatamente nessa parte toda onde você tem estradas e, né, portos e tudo. Agora, o Zé Antônio, vou ser mais específico com você, né, para a gente avançar aqui no específico. Eu estou vendo que você está no escritório, está com a camisa do D1 aí, mas quando é que você vai estar com a camisa do D2? E o próximo satélite, né, o Starlink D2, sendo lançado ainda esse ano, né? Como é que você enxerga ele no benefício específico para o mercado de agronegócio? Eu sei que é um satélite grande, com muitas aplicações, mas olhando para o nosso AgroTIC aqui, como você vê que ele vai trazer para o mercado? Oi, Fábio. Obrigado pela pergunta. A camisa D2 ainda não está pronta, mas já está sendo providenciada. Depois eu posso até mandar uma aí para você de saudoso. Olha só, o D2, assim, para o mercado agro, a grande novidade vai ser o aumento da cobertura de banda Ka. Tá? Então, hoje a gente já tem no D1 uma cobertura bem razoável, mas que focou mais no litoral, né, nos estados do litoral. E a gente vai trazer agora com o D2 a inclusão de Mato Grosso do Sul, Tocantins, grandes áreas da região norte, que é justamente esses primeiros estados que eu falei, são as nossas fronteiras agro, aí, onde a gente tem hoje uma demanda maior de serviços de telecom e onde muitas vezes são, até pelo tamanho da região e das propriedades, os lugares onde você tem menos conectividade já instalada hoje da móvel, tá? E aí o que a gente pretende com o D2? A gente hoje no D1, a gente já está atendendo aí mais ou menos 180 radiobases, já com a grande maioria delas já tem 4G e via satélite, está usando o D1. E com o D2, a gente já tem a previsão de expandir isso. E isso daí vem associado, hoje a Claro, ela já acho que há uns 2 anos, né, já agora na parte móvel, ela tem investido bastante em equipar as suas radiobases com a tecnologia, tanto a NB e OT quanto o CAT-M. E com isso, você, sem a necessidade de ter que ficar plantando novas milhares de torres, você consegue crescer muito, muito mesmo, tá? É impressionante o que você consegue crescer para aplicação específica de IoT. Não é para conectividade de telefone, de ficar vendo streaming, não, mas especificamente para o IoT, para as máquinas, para supervisão de rebanho, para logística, se for o caso, para controle das colheitadeiras. Então você tem a Claro até no ano passado ela lançou os pacotes, acho que foi ano passado, lançou os pacotes de CAT-M lá com os pacotes de 20 megabytes por mês, 10 megabytes por mês. Você vê que são números aí, quando a gente fala de banda larga, são números que parecem ridículos, mas o Stefan, com certeza, 10 megabytes para ele é um negócio do narrowband, né? Então, acho que é isso aí. O D2, a gente deve estar com ele disponível agora no terceiro trimestre, tá? E já estamos com o carro, com o motor ligado para a gente começar a fazer essa expansão aí da parte móvel. Perfeito, obrigado. Bom, normalmente eu vou fazer uma pergunta geral aqui. Já não me lembro, acho que eu comecei pelo Stefan, agora eu comecei então pelo Stefan, acho que foi o único que eu não comecei ainda. Apesar que, assim, como vocês são os novos players aqui ainda no Brasil, né? Eu acho que no mundo, né? A constelação é nova, está entrando. Talvez seja um pouco mais difícil de você responder em termos de Brasil, mas você já deve ter conhecido o mercado, já deve ter avaliado. Fique à vontade de fazer os comentários. Mas basicamente quais são os desafios de integração dessas soluções para o agro? Porque eu digo desafio porque aqui o Brasil como diz aquela famosa frase, né? O Brasil não é para amadores, né? A gente
eu trabalho numa empresa aqui global também, né? E muitas vezes tem que lembrar, não, espera aqui, é no Brasil, né? A gente tem que fazer no Brasil, a gente tem, né, os estados fazem, né, política fiscal distinta, guerra fiscal e guerra fiscal entre federal, estadual e municipal. A gente já falou de dificuldades logísticas, a gente já falou do tamanho do Brasil. Então, quer dizer, tem muitos desafios. Então, eu só queria que cada um desse uma analisada no seu ponto de vista, com a sua infraestrutura, com as suas, né, soluções e quais são esses os desafios, os pontos onde vocês enxergam aí a maior, né, necessidade de atenção para poder evoluir aqui no mercado, né? Eu acho que esse ponto da burocracia que você mencionou, com certeza ele existe, a gente está agora lidando com isso, por mais que não seja um problema, ele acaba desacelerando o processo de integração das tecnologias. Acho que outro ponto também importante de ressaltar é a conectividade, e se eu não me engano, eu acho que as 70% das áreas rurais do Brasil são carentes de conectividade, né? Isso, de novo, impossibilita bastante ou dificulta a adoção de tecnologias IoT e também de banda larga. Mas, por outro lado, acho que, eu desde que eu comecei meu trabalho na Satellite, eu percebi o potencial que tinha para o mercado brasileiro e eu fiquei super empolgado. Na verdade, eu sempre busquei criar contatos, fazer networking e, desde o ano passado que eu venho fazendo esse trabalho. E em relação aos contatos, à integração, eu fui recebido muito bem. Eu acho que tem um apetite gigante no mercado aí para desenvolver o mercado, para trazer novas tecnologias. Aliás, a gente tem uma série de casos de uso já prontos para serem lançados no Brasil. A gente está se associando com a SalQ, justamente porque a gente também busca ter essa cara mais brasileira da empresa, né? E, obviamente, eu acho que também os costes das tecnologias, que hoje em dia está mudando, a Satellite é um grande player em reduzir os costes, também dificulta. Mas nada que resiliência não resolva, eu acho, tá? Não, muito bom, muito bom. Você lembrou um ponto importante que de novo, cai no quesito do que eu chamo da transparência, que é esse fato de ter quem faça, né, a integração, os aplicativos e leve, né, fisicamente a pessoa que está ali no campo e orienta, né, que mostra como usar, né, o recurso. Mas vamos deixar os outros responder. Eugênio, por favor. Então, Fábio, quando a gente fala de agronegócio, e eu estou no mercado satelital há mais de 15 anos, né, e o mercado satelital sempre quis se espelhar para tentar atender as necessidades do agro, né? E sempre as nossas grandes dificuldades foram duas palavras, né? Customização versus escalabilidade, né? Porque, assim, muito se fala das lacunas na comunicação, né? No agrobusiness, nós vemos praticamente todas as operadoras até direcionando seus marketings para esse tipo de lacuna, né? De cobertura dessas lacunas. Porém, a gente entende que a nossa visão tem que ser um pouco mais ampla, né? Quando a gente vai nessa vertical, a gente vai no agrobusiness, não é simplesmente prover conectividade, né? Iluminar uma área e acabou, né? Iluminar uma empresa, iluminar uma área rural, uma fazenda, é muito, no nosso ponto de vista, superficial, né? Na verdade, a gente entende que verticalização, né, essa palavra, esse conceito, é você entender profundamente o que aquele segmento que você está buscando entender e atender necessita, né? Então, você precisa mapear as aplicações, né, de forma a customizar para atender o que o cliente quer, o que o cliente está buscando, né? E sob a perspectiva nossa, né, de um provedor satelital, isso não pode ser mais verdade, né? Não é um produto de prateleira que a gente possa pegar e colocar dentro de alguns dos clientes que nós prospectamos no dia a dia, né? Não tem uma solução milagrosa, aquele produto que você possa simplesmente entregar, plug and play, e vai funcionar, e depois você pode replicar ele para outros clientes, mesmo que do mesmo segmento. Cada cliente, ele tem a sua especificidade, né? Mesmo que estejamos falando de produtores de soja, produtores do mercado pecuário, cada um, mesmo dos grandes, do top 4, top 5, eles vão ter as suas necessidades e as suas carências que precisam ser entendidas, né, sob aspectos técnicos, para que a gente possa estudar e entregar aquilo no melhor custo-benefício,
né? Porque, como você mesmo disse, né, a fama do satélite lá atrás era de uma tecnologia cara. Para ela não ser uma tecnologia cara e ser uma tecnologia que tenha atratividade comercial, a gente tem que se debruçar naquilo que o cliente precisa e poder entregar aquilo num preço extremamente competitivo. Então, você conseguir aliar isso, o esforço que você vai ter que fazer para entregar a melhor solução para aquele cliente e replicá-lo no mercado para que você ganhe escalabilidade e, naturalmente, os seus preços caiam, para nós é o grande desafio, é o grande challenge desse tipo de vertical. Perfeito. Antes de passar para o Zé Antônio, você tocou num ponto que eu sempre também gosto de relembrar, que é o custo-benefício, né? É exatamente isso, né? Eu acho que não só as soluções satélites estão cada vez se adequando mais ao orçamento, né? Mas como também, quer dizer, o benefício que o setor, no caso, né, rural ou o agronegócio obtém, ele também é maior, né? Quer dizer, então não adianta, como a gente lembra, quando nós começamos há 10 anos atrás, a primeira pessoa que tinha internet no Brasil, né, começou a internet aqui, sei lá, a banda larga, né, na época do ano 2000, né? 20 anos atrás, não adiantava você ter banda larga e não ter nada para fazer igual aquilo, era só um jeito de receber mais rápido um e-mail. No momento que você passa a ter, né, resultado, negócio, que aquilo traz valor, né, que o usuário vê valor, é que realmente... Então, assim, perfeito, eu acho que é exatamente isso, tem que entender cada segmento, como fazer, levar valor, né, a sua solução ter mais valor do que custo, né, se só uma despesa a mais no orçamento do cliente. Zé Antônio, você, então, os desafios aí para Embratel. Oi. Então, eu vou abordar um pouco também esse lado aí do financeiro, tá? Porque desafios existem muitos, tá? E eu acho que, assim, principais são os tecnológicos e de capacitação, tá? Então, se a gente hoje na área urbana já tem problemas de capacitação, no campo esse problema aí se multiplica também, tá? Mas, assim, dentro do satélite, eu acho que o grande desafio nosso para a gente se integrar nas soluções é justamente conseguir ser transparente, principalmente nesse lado financeiro, tá? No lado econômico. Tá? A gente tem esse histórico aí, e, assim, não é só histórico, a gente hoje mesmo, você colocar uma banda larga satelital, comparar com a banda larga que você tem na área urbana com fibra, continua sendo mais caro, tá? Então, como é que a gente mitiga isso, tá? Como é que você faz isso? Primeiro, mitiga em relação a ficar mais transparente, e depois como é que você mostra que, se você tiver uma solução que seja um pouco mais cara, quais são os benefícios que isso traz, tá? Então, por exemplo, o que eu já falei, tá? Essa colocação do satélite no backhaul é bem interessante, porque eu não mudo o preço do pacote final do cliente. Então, por exemplo, um lugar que hoje ele é atendido com o 4G ou com o CAT-M da Claro, e que é conectado via satélite, isso é transparente para o usuário. Então, eu não fiz, o cliente ele não percebe que tem uma conexão diferente, ele continua com, assim, o preço, o custo dele continua o mesmo, mas eu estou usando o satélite para fazer essa conectividade, tá? Outra coisa que é interessante, que aí a parte da tangibilização, ontem aqui já na Agrotic, um colega nosso da Nokia, eu não sei se é Nokia ou Nokia, eu sempre faço confusão com isso. Mas ele tem um estudo que foi feito, né? Então quantificou, tá? O benefício, estudaram uma fazenda, não sei se foram várias, mas ele deu o exemplo de uma fazenda de 1.500 hectares, e aí a conclusão que eles chegaram é que a adoção de tecnologia com aplicativos, etc., mais a conectividade para você poder usufruir disso aí, chega no valor de R$ 177 na média por hectare. Isso aí é uma coisa isso aí por ano, tá? Então, se você tiver, por exemplo, uma fazenda dessa de 1.500 hectares, são 1.500 vezes 177. Isso aí justifica e paga
tranquilamente a colocação ali, a aquisição de tecnologia e a aquisição da conectividade, mesmo que você tenha que adotar uma conectividade exclusiva via satélite ali, tá? Então, acho que esse nosso desafio, além da parte tecnológica, é a gente se inserir de forma transparente dentro desse ecossistema aí de comunicação do mercado de agronegócio. Obrigado, Zé Antônio. Eu vou fazer agora uma pergunta aqui da audiência para o Stefan, tá, Stefan? A pergunta é, depois do lançamento mundial, quando a empresa começará a operar no Brasil? Serão feitas parcerias? Se você puder responder, acho que é basicamente o programa de prática. Obrigado pela pergunta muito boa. Adoro falar sobre as operações do Brasil, tá? A gente já começou, tá? O primeiro satélite foi lançado faz um pouquinho mais de um mês. É um satélite destinado para fazer showcases, né? Que são testes no campo. E uma série desses showcases vão ser no Brasil, no setor agro, tá? E aí nossa constelação, a gente vai lançando satélites nos próximos 2 anos. E no final do ano 2023, quando o protocolo NTN, NB-IoT estiver finalizado e já implementado no mercado, a gente vai começar as operações comerciais com as operadoras. Parceria, sempre. Tá? A gente é super interessado em ter parceiros locais, mesmo que não seja um parceiro comercial, a gente gostaria sempre de estar no mercado local, fazer teste, fazer parceria, fazer contato. E é isso. Comercialmente, falta 1 ano e meio ainda para a gente lançar a constelação, mas a gente já está fazendo operações semi-comerciais, tanto no Brasil como no mundo afora. Tá chegando as perguntas da audiência. Essa foi feita para todos, mas eu vou endereçar aqui para o Eugênio. A pergunta, em termos de cobrança, cobrar acesso por megabyte ou por tempo de uso? Qual é a menor antena disponível hoje para conexão satelital? Digo o estado da arte. Ela permitiria usar em deslocamento, como se fosse um roteador interno do celular 4G? Ou hoje seria conectar a sede da fazenda e daí espalhar de outra forma? Então, Eugênio, é um pouco abrangente, mas fica à vontade. Mas é uma pergunta muito boa, né? Porque ela por ser abrangente, ela envolve várias questões que estão em pauta, né? Que nós colocamos aqui. Eu vou tentar, se eu deixar de captar alguma coisa, Fábio, por favor, me remembre. Eu acredito que a conectividade, né? Hoje ele fala de qual é a melhor, né? Qual é a melhor conectividade, cobrar por megabyte ou por tempo de uso, né? A resposta sempre vai ser depende, né? Depende da aplicação do cliente, depende da necessidade daquele cliente, né? Se aquele cliente tem um uso contínuo, uma necessidade de um alto tráfego, provavelmente você cobrar por megabyte vai ser uma solução que seja mais atrativa para ele. Caso você tenha um cliente que tem baixo consumo, baixo tráfego e você possa cobrar ele por utilização, pode ser que para aquela aplicação seja de maior atratividade. Então, tudo vai depender, né? Sobre tamanho de antena, né, que você consegue ter no mercado, a resposta, por incrível que pareça, também depende, né? Se você está falando de banda larga, hoje você consegue colocar em banda KA antenas inferiores a 75 centímetros, né? Respeitando uma alta taxa de upload, né? Lembrando que a antena ela é muito mais relativa ao upload do que ao download propriamente dito, né? Você consegue, com uma antena pequena, se a gente for comparar no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a maioria dos pontos satelitais, o Fábio trabalhou muito com isso, né? Com antenas mínimas de 1,80 m, né? A gente está falando hoje de antenas de 70 centímetros, que basicamente são as antenas utilizadas para TV via satélite, né? Uma antena muito parecida, um tamanho muito parecido, é um grande avanço, né? E você consegue facilmente chegar a 25, 50 mega num ponto em banda larga com uma antena dessa, com uma tranquilidade. Se você está falando já de comunicação narrowband, a gente fala de dispositivos hoje inferiores a 15 centímetros, 10 centímetros, outros que, como o próprio Stefan colocou, que o próprio dispositivo é o transmissor, você não tem a necessidade de um device externo, né, para fazer a comunicação. Então, tudo é muito relativo. Sobre mobilidade, né, comunicação móvel,
também, né, nós hoje temos casos de comunicação, por exemplo, que o José Antônio falou, de colheitadeiras fantásticas, né, que elas fazem um trabalho praticamente totalmente autônomo e elas já vêm integradas com dispositivos satelitais de constelações de baixa órbita, né, de alguns players de mercado, né, como Inmarsat, Iridium, entre outros. E você tem hoje também conectividade para trens, por exemplo, que você consegue colocar antenas de 70 centímetros de diâmetro, por exemplo, e fazer uma conectividade. E o trem é um grande transportador de grãos hoje do nosso Brasil, né? Poderia ser mais, né? Melhor utilizado. No Brasil, as redes ferroviárias, né, elas diminuíram e não aumentaram como aconteceu no resto do mundo. E essas antenas são capazes também de transmitir em movimento a 10 megabits por segundo. Então, tudo vai depender da aplicação final que o cliente necessita utilizar. Eu abordei todos os tópicos ou eu esqueci de algum, Fábio? Não, acho que você foi muito bem, foi muito bem. Infelizmente, depende, às vezes parece uma resposta vaga, mas está perfeito, eu acho que é isso mesmo. Seguindo aqui na audiência, Zé, eu vou agora passar para você, que teve uma pergunta aqui para Star One, então ficou até certo que conseguimos dividir democraticamente aqui o espaço. Quais as principais dificuldades que a indústria de satélite deveria resolver em termos de equipamentos para IoT? Então, como você enxerga aí o setor de equipamento, né? Oi, Fábio. A pergunta é bem genérica, né? Então, assim, equipamento especificamente para IoT, os devices que ficam por exemplo, se for apenas assim, controle como se usa para floresta e rebanho, no caso nosso do satélite geoestacionário, a gente não tem essa pretensão de fazer a conectividade direta ao device. Tá? A gente sempre trabalha com um intermediário, que no caso aí eu já falei, pode ser a rede móvel, pode ser uma rede wireless qualquer que a gente instale no lugar. Acho que diferente do caso do Stefan, que já é uma constelação projetada para trabalhar direto com os devices. Tá? E agora, do lado dos equipamentos de satélite propriamente ditos, tá? Isso também é uma coisa, essa colocação da antena, seja de 75, de 1 metro, sempre causa assim, algum tipo de assim, não é uma coisa que é preparada para o próprio usuário fazer. Tá? Eu acho que isso aí é um ponto que a gente ainda tem que evoluir, tá? Mas, de qualquer maneira, mesmo você tendo... O que a gente está fazendo hoje, por exemplo? Tá? A gente já tem casos falou-se aí do móvel, mas não é móvel, mas só o transportável. Então, a gente hoje já trabalha com os kits daquela base de tripé, né? Que você... o apontamento agora assim... com um treinamento muito simplório. Quem tem capacidade assim, já de tecnologia técnica para trabalhar com os aplicativos novos e com as coisas modernas do agronegócio, também tem condição de fazer um apontamento que já tem um aplicativo que ajuda. Então, você leva lá um celular que não precisa estar conectado na rede, você só precisa ter o GPS funcionando. Então, você hoje já consegue, facilitou bastante. Não chegou no nível de você receber uma caixinha pelo correio e fazer a tua própria instalação, mas a gente já está chegando mais perto disso, tá? Então, não sei se eu respondi aí a pergunta aí do nosso ouvinte. Também acho que você... Também acho que você respondeu bem e lembrou um ponto, aliás, muito importante no meu... Eu vou escrever um paper só sobre transparência de satélite. O self-install, para mim, esse é fundamental também. E vou dar o meu exemplo, né? Eu sempre brinco lá onde eu não tenho CEP. Então não adianta o cara ligar assim, a primeira vez que botei a solução satélite lá, não vou dizer de quem, né? Mas assim, o cara ligou, não, me dá o endereço aí.
eu não conseguia dar endereço, as pessoas não conseguiam achar onde eu estava, né? Aliás, até o DTH, para dar um exemplo, até a televisão, para instalar uma antena DTH, levou meses para alguém conseguir chegar lá. Eu não consigo pedir. E agora, e depois, quando botou o satélite, ele chegou com um celular para fazer, né, o alinhamento da antena e tal. Falou, onde é que eu pego aqui 4G? Eu falei, se tivesse 4G, você não estava aqui, né? Então não adianta você usar o celular, estou usando o satélite. Então, assim, esse ponto do self-tell, para mim, é fundamental. Você tinha que comprar. Eu sei que a tecnologia não está lá, mas tinha que custar R$ 300 no extra lá de Petrópolis. Eu comprava a minha caixinha, que nem eu compro um roteador Wi-Fi, chegava lá em casa, apontava e começava a prestar serviço. Porque eu só de pensar de ligar para alguém lá em casa e instalar uma antena de satélite, ou fazer a manutenção e tal, é complicado, né? Então, assim, quando dá problema, eu levo 3 meses para pedir o conserto. Eu tenho que estar lá no dia, no horário comercial, é muito difícil. A gente está chegando nos finalmente, a gente já foi muito bom aqui, eu acho que a gente desenvolveu bastante o tema, mas eu queria aproveitar os últimos 5 minutos para dar para cada um, então, a oportunidade de fechamento, de fazer os últimos comentários, tá? E alguma coisa que a gente não tenha comentado, acho que as perguntas também, as principais, as outras acho que eram meio repetitivas, a gente já abordou aqui as perguntas da audiência, então, um comentário final, vou inverter aqui a ordem, tá? Então, de novo, Stefan, você que está no fuso horário mais tarde aí, já está perto do final do dia aí, da tarde, pelo menos, começo da tarde, por favor, seus comentários finais. Eu acho que, primeiramente, é muito legal ver todo esse movimento de tecnologias começando não, mas ganhando mais velocidade, né, na adoção do Brasil no agronegócio. Eu acho que o agro tem muito, muito, muito a ganhar de tecnologias como a da Telespácio, como a da Embratel, como a da Satellite, né? Acho que conectividade sem limites e de corte acessível é realmente o game changer. E acho que é isso. Eu fico muito feliz de poder participar desse painel. Pode falar. Chegou uma pergunta aqui de última hora aqui, acho que só para você. Eu estou perguntando se você já tem alguma operação, por exemplo, na África, alguma coisa. Eu entendo que vocês ainda estão em fase de teste, né? Ou já tem alguma... A gente está para lançar um caso de uso na Algéria, mas na África, não, ainda não. Na África, eu digo, na África Central, ainda não, mas com certeza é uma área de interesse, uma área que tem muito a ganhar também com conectividade de banda estreita para IoT. Obrigado. Eugênio, por favor. Bom, primeiro agradecer a todos, né, a Telesíntese, ao painel da Agrotic, ao nível de debate que nós tivemos hoje. Acho que convidados extremamente capacitados e elevou o nível, né, do debate. Obrigado você pela moderação, Fábio. Bom revê-lo, saudável, né, todos saudáveis, né? E a Telespásio, ela agradece por isso, né, por estar aqui representada e participando desse evento. E a gente acredita, assim como os nossos colegas, que o mundo satelital ele é parte integrante, né, do universo agrobusiness. Eu acho que ele não existe uma tecnologia que vai substituir a outra, elas têm que conviver para que a gente possa abordar esse mercado na sua maior capilaridade possível, né, e ajudar, de uma certa forma, o Brasil a progredir nesse segmento que é tão valioso em termos de números para nós. Obrigado a todos. Obrigado, Eugênio. Zé Antônio, seus comentários finais. Também quero agradecer à Agrotic pelo convite, tá, da Embratel, claro. E assim, deixar uma mensagem final que nós estamos muito inseridos nesse mercado do agro e nós temos assim, soluções completas. Então, sem fazer propaganda, não vou fazer propaganda de nenhum produto, mas a Embratel, claro, é aquele famoso one-stop shop. Tá? O que você precisar em termos não só de conectividade, como de aplicação, você pode procurar a Embratel. Claro que você, com certeza, vai ter alguma coisa que se encaixe lá na necessidade e no bolso. Obrigado, Zé Antônio. Também queria agradecer, então, a organização. Vou passar aqui para a Miriam, mas antes também
vê-los todos bem, né? Espero que todos fiquem com saúde e tudo, e que no próximo ano a gente já possa, todos vacinados, fazer até um evento presencial, né? Porque esse negócio de virtual é muito bom, mas também cansa de ficar só aqui no multi-a-multi, né? Então, agradeço, né, a organização do evento, a Miri por tudo aí, acho que foi muito proveitoso também, muito boa, o bom debate aqui, alto nível, diversidade. Espero que a audiência tenha desfrutado como eu, né? E peço desculpas já, né? Agradeço a audiência, as perguntas, né? Ajudaram muito aqui, e peço desculpas a quem eu, por acaso, não pude transmitir a pergunta, porque nosso tempo já está se esgotando. Obrigado, então, mais uma vez, passar para a Miriam. Gente, muito obrigada. Eu acho que o debate demonstrou que há muitas soluções, né, para o agrobusiness que precisam, enfim, já estão consolidadas e que o território brasileiro precisa realmente conhecer os produtores, né, para que a gente consiga fazer avançar o que todo mundo quer, que é aumentar, melhorar a produtividade do campo, manter o Brasil líder na produção e produzir mais, né, para alimentar todos nós e esse mundo com tanta gente, né? Mas, assim, muito obrigada para vocês. O debate foi muito legal, a gente sempre aprende. E uma coisa interessante que eu acho é que, assim, o satélite, acho que dos últimos, desde da banda KA, ele realmente começou a ser mais movimentado, porque antes ele era muito chato, né? Só tinha aquela coisa lá, banda C, e não tinha muito o que falar, né? Agora, vocês resolveram ficar inventando coisa, então tem sempre muita tecnologia, muita oferta, muito serviço aí para falar. Eu acho que é bem legal estar nessa indústria aí se movimentando desse jeito, né? Gente, muito obrigada para vocês, foi um prazer. Espero que no ano que vem o Agroetique faça mesmo, se não for o Agroetique, a gente consiga se ver em algumas oportunidades aí das ofertas, do lançamento de vocês, enfim, que a gente consiga ver esse mercado bem movimentado, né? Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau para vocês.